A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 9, o que os apóstolos disseram. Antes de iniciarmos, eu quero pedir perdão para os irmãos que eu estou demorando para gravar a aula. Mas é que eu estou tendo algumas dificuldades por conta do meu trabalho. Eu mudei de setor e tudo está um pouco difícil de me organizar aqui. Mas eu estou me organizando e, se Deus quiser, vou começar a gravar a aula um pouco mais cedo aí, tá bom? Me perdoem. Vamos lá. Vamos para a nossa aula. Mas antes de iniciarmos falando dos apóstolos, vamos entender qual a diferença entre discípulo e apóstolo. Vamos lá, discípulo. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor. Discípulo é todo aquele que aprende ou segue os passos e princípios de um mestre. Jesus chamou e ainda tem chamado a muitos para serem seus discípulos. Então, que possamos aprender cada dia mais e mais as lições e seguir o Mestre Jesus. Então, discípulo é aquele que aprende, é o aluno, que ele segue os princípios, ele segue o Mestre. E o apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Apóstolo é aquele que aprendeu com o Mestre e que agora recebeu do próprio Mestre a responsabilidade de enviar a mensagem. Jesus escolheu 12 discípulos para estarem juntos a ele e depois enviou como apóstolos. Então, olha aqui um resumo. Todo apóstolo, ele é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Porque o apóstolo também tem que seguir o Senhor, é aluno, tem que aprender. Só que o apóstolo é aquele que o mestre envia a ele. Olha, agora você vai estar enviando a mensagem, é você que vai estar fazendo. Amém? Vamos lá. Quem eram os apóstolos de Jesus? Os apóstolos eram homens comuns, não tinham nenhum dom, nenhum talento extraordinário, eram pessoas simples. A gente já vem falando isso ao longo das aulas. No entanto, ao caminhar com Jesus, foram transformados em apóstolos, homens cheios de coragem e ousadia, e revolucionário o mundo anunciando o Evangelho. Então a gente vê que os apóstolos eram simples, mas com o Senhor eles tinham coragem, eles tinham ousadia, por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus. E com a gente não é diferente. Às vezes a gente não tem dom e mesmo que tenha, ele só vai ter um valor se o Espírito Santo estiver em nós. Vamos lá. Os apóstolos de Jesus, quem eram? A gente falou que eram homens, mas quem eram essas pessoas? Então, nós temos o Simão, chamado Pedro, que é mais conhecido, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Mateus, o publicano, chamado de Levi, Filipe, Tomé, chamado de Dídimo, Tiago menor, filho de Alfeu, Judas, chamado Judas Tadeu, Simão, o Zelote, Bartolomeu, chamado de Natanael, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Alguns aqui a gente lembra mais, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus, são os mais conhecidos, o pessoal sempre fala, bem como outros, que a gente falou, Mateus, aí tem o Judas Iscariote, porque traiu Jesus, e outros é um pouquinho assim que a gente não vê falar muito. Mas vamos lá. Testemunhas oculares de Cristo. O que são, primeiro, testemunhas oculares? São pessoas que não apenas ouviram o Senhor, mas que viram pessoalmente os milagres e presenciaram diversas situações marcantes. Então, testemunha ocular é aquele que viu, pessoalmente, que estava ali, não só ouviu, mas viu mesmo. Os apóstolos foram testemunhas oculares e, além disso, também participaram, haja vista que Jesus lhe concedeu autoridade para que fizessem feitos maiores. Lá em Mateus 10:1 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então o Senhor concedeu o quê? Poder para eles também, da mesma forma que o Senhor expulsava, eles também expulsavam. Judas foi substituído por Matias. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois de ter traído ficou cheio de remorso e se enforcou. E após Jesus ter ressuscitado e subido aos céus, os discípulos ficaram orando em Jerusalém e entenderam que precisavam colocar alguém no lugar de Judas. Está lá em Atos capítulo 1, do verso 23 ao 26. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos.
né? Então Matias aí ficou no lugar de Judas Iscariote. As orientações de Jesus aos apóstolos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está em Atos 1, 4, 5. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Senhor, ele falou para eles, falou, olha, fiquem em Jerusalém, fique ali para que do alto vocês vão ser revestidos de poder, cheio da virtude do Espírito Santo. E eles fizeram isso. E aí, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Lá em Atos 2,14. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, do 41 ao 43. Então a gente observa aqui que os apóstolos eles foram obedientes, eles seguiram a orientação do Senhor. O Senhor falou, olha, fica em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. E aí eles foram cheios do Espírito Santo. E como a gente falou, eles eram apóstolos, eles tinham que enviar a mensagem. Mas deles mesmos ainda não ia dar, eles precisavam de um revestimento de poder. E o Senhor os revestiu e eles saíram falando ali, né, naquele momento ali, na verdade no momento ali do cenáculo, a hora que desceu o Espírito Santo, que as pessoas ficaram assim, Pedro se levantou e ali já quase 3.000 almas. E depois eles saíram, né, os apóstolos, a pregar o evangelho. Com o quê? Com a mesma ousadia, com a mesma autoridade que o Senhor tinha, que o Senhor concedeu para eles. E eles fizeram grandes coisas. A gente vê a palavra, vê ali o livro de Atos, as cartas que Paulo escreveu, as demais também. A gente vê o quanto esses apóstolos trabalharam na obra do Senhor. E aí fomos falar do apóstolo Paulo. Paulo, diferente dos demais apóstolos, não andou com Cristo, mas reconheceu e aceitou a Jesus depois, indo para Damasco com a intenção de prender e matar homens e mulheres que eram discípulos do Senhor Jesus. Acabou tendo um encontro com Cristo, tornando-se um apóstolo de Jesus. Lá em Atos 9, 15 e 16 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então a gente observa aqui que Paulo, apesar de não ter sido uma testemunha ocular ali, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor. Né? E aí Paulo aqui, olha, passa de perseguidor para perseguido. E o detalhe, o Senhor fala, olha, ele vai levar a minha palavra, ele vai fazer com que as pessoas conheçam o meu nome. Então, que é realmente o que é a missão de um apóstolo. Conclusão. Os apóstolos obedeceram a Jesus e foram cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra de Deus e se espalharam pelo mundo, levando o evangelho com coragem e ousadia. Enfrentaram muitas dificuldades e morreram por pregar o amor de Jesus e a sua salvação. E toda vez que eu dou essa aula, toda vez que eu medito nessa lição, eu fico aqui para a nossa reflexão. O quanto amamos o Senhor Jesus? E será que somos capazes de enfrentar tudo sem negar o nome de Jesus? Porque esses apóstolos, a gente não fala aqui na lição, mas eles sofreram muito, né? Todos morreram pelo amor de Cristo. João foi o único que morreu de morte natural, mas a gente sabe o quanto que ele passou. Foi jogado num tacho de óleo quente, ficou lá isolado na ilha de Patmos.
todos eles saíram a pregar o evangelho sem temor, né? Não digo sem temor, tinha sim o medo de que acontecesse alguma coisa, mas a coragem, a ousadia, né, que o Espírito Santo dava a eles e a confiança que eles tinham, eles levaram o evangelho e olha nós aqui, conhecendo o Senhor Jesus. Que nós possamos ter essa ousadia, essa coragem, é só buscarmos quem? O Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos revestir, ler a palavra, conhecer o Evangelho, para que possamos falar. Às vezes a gente tem medo de falar só o Jesus te ama. E eu não estou falando só para os irmãos, estou falando para mim também. Mas é necessário. É necessário nós falarmos, porque é isso que o Senhor quer. Não somos discípulos de Jesus, não devemos seguir os passos do Mestre, então devemos ter o que? O amor, a bondade, a benignidade. Tudo isso que Ele nos ensinou na palavra dele. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.